Olá, queridos irmãos. É com muita alegria que nós, mais uma vez, estamos juntos, numa tarde de bênçãos, onde vamos nos reunir em reflexão para estudarmos o Evangelho do Mestre Jesus. E a reflexão hoje é trazida pela nossa irmã Aida Cristina. A Aida, ela é do Grupo Espírita Ceareiros do Cristo, e ela vai estar conosco, né, fazendo aí a sua reflexão. Antes de nós iniciarmos, eu vou fazer uma leitura e depois nós faremos a nossa prece. Mas a gente pede aí a todos vocês nesse momento, né, que a gente abra os nossos corações e a nossa mente para que a gente possa receber as bênçãos que nos são enviadas e também que a gente possa contribuir com essa espiritualidade que está junto conosco para enviar aos nossos irmãos esses fluidos de muita luz e muita paz. Que o Mestre Jesus, o nosso Pai amoroso e toda essa espiritualidade benfeitora também, né, nos doa. Então vamos compartilhar do que recebemos com os nossos irmãos. A mensagem de hoje, ela está no livro Sementeira de Luz, e ela é ditada, né, Mensagens Familiares do professor Arthur Joviano, Neio Lúcio, né, o espírito Neio Lúcio, e outros, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier. Então vamos à mensagem. Meus filhos, Deus os abençoe, proporcionando-lhes suas luzes no orvalho de amor divino, com que dá vida a todos os seres da criação. Volto hoje a trazer-lhes os meus votos de um Natal cheio de paz, em que vocês, do cume das realizações do ano, possam contemplar novos horizontes no porvir que Deus iluminará. As comemorações íntimas com que continuaram ontem as nossas tradições encheram meu espírito de alegria. Não somente na terra celebram-se as reminiscências felizes da vinda de Jesus. Aqui temos a impressão de que as recordações da terra e as do plano espiritual casam-se numa vibração gloriosa, estabelecendo venturosos caminhos no infinito, por onde se elevam milhares de pensamentos dos sofredores de todos os matizes, apelando para o Divino Mestre em mensagens comovedoras. As melodias que vibram nos céus são as de rememoração da noite gloriosa da terra. Todos os espíritos recordam a figura do Cristo. Sentem-se em tudo, sente-se em tudo a claridade celestial da estrela de Belém. Personalidades antigas, do tempo que marcou a posição histórica de Jesus, voltam a confabular com as entidades dos planos mais humildes, onde me encontro, ministrando-nos ensinamentos de inestimável valor. O início do Novo Testamento desdobra-se aos nossos olhos admirados. Conta-nos fatos inéditos dos reis e dos pastores, bem como de personagens evangélicos de sublimada missão. Tudo isso faz com que o nosso Natal tenha um sabor divino dentro do esforço que assinala as nossas atividades novas. E digo-lhes tudo isso para que vocês
compreendam que o misterioso encanto desta noite tem suas origens onde nos encontramos. Que Jesus derrame sobre vocês muita saúde e bem-estar, muita luz e muita paz. São os meus votos. Relativamente ao Roberto, minha boa Maria, continuo acompanhando sua dedicação maternal. Aos poucos chegaremos ao objetivo sagrado a ser atingido. Você, Wanda, não deixe de cooperar com a mamãe em favor dele. Esta é uma recomendação do velho avô que não os esquece. E agora, filhos, boa noite. Fique Deus com vocês, com sua bênção. Despede-se por hoje muito afetuosamente. Um Natal cheio de paz. Então, essa mensagem que Neio Lúcio enviou para a sua família, mas que serve para todos nós. Que nós possamos aí aproveitar este momento, esses fluidos, estar sempre conectado com o mais alto. E assim eu convido todos vocês a se unirem comigo e com essa espiritualidade que já se encontra há um bom tempo preparando os nossos ambientes, unindo os nossos lares, os nossos corações, para que juntos, nesse momento, nós possamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e nos entregarmos de coração a essa espiritualidade benfeitora que está ao nosso redor. Que confiemos mais na nossa capacidade de trabalhadores, de filhos de Deus. E que nesse clima de Natal, de nascimento de Jesus, possamos fazer uma reflexão, possamos fazer uma análise da nossa caminhada. Que os nossos corações se encham de esperança e também de entendimento. Que possamos fazer de cada dia um dia de Natal, trazendo para dentro dos nossos corações o menino Jesus, os seus ensinamentos. Que a bondade do nosso Pai, que sempre está nos envolvendo, alcance todos os corações deste orbe. E que nós possamos, não somente nessa época abençoada, mas em todas as outras, envolver toda a humanidade, para que juntos possamos caminhar para um mundo melhor, um mundo mais tranquilo, onde realmente a fraternidade, a solidariedade, o amor vão imperar. Agradecemos sempre por esta oportunidade e pedimos ainda a espiritualidade amiga e benfeitora que envolva a nossa querida irmã Aida, para que ela possa nos passar essa reflexão que trouxe com carinho, com muito amor, e que ela possa alcançar através das suas palavras os nossos sentimentos e o nosso entendimento. Gratidão, amado Mestre Jesus, o nosso Pai de muita luz e de muito amor, que assim seja. Bom, meus queridos, agora eu vou chamar nossa querida irmã Aida, né? Olá, Aida, seja muito bem-vinda.
Estamos aqui, você viu aqui que eu não estou sozinha, né? Tem uma parceira aqui, né, que também veio te ouvir, além dos nossos irmãos, né? Então, seja muito bem-vinda. Você faz parte da nossa casa, do nosso coração. Então, fique à vontade. Uma boa tarde, Tisséia, uma boa tarde a todos os irmãos, né, que nos assistem. E, sem dúvida nenhuma, né, estar envolvidos por essa criação divina, né, esse universo, sempre nos deixa muito felizes. É interessante que a mensagem, ela vem nos clamar uma renovação, né? A mensagem inicial, ela vem nos clamar uma renovação. E o estudo que nós escolhemos para essa tarde, para todos esses irmãos, né, que nos acompanham e que em algum momento irão, né, estar ouvindo esta mensagem, é justamente, né, essa possibilidade de renovação que o nosso Pai bondoso nos dá a todos os dias da nossa existência, né, sejamos aqui encarnados ou no plano espiritual. E nós escolhemos para estudarmos nesta tarde, né, o capítulo 102 do livro Palavras de Vida Eterna, né, é uma psicografia do Chico, né, onde Emmanuel vai tratar, né, das mensagens do Evangelho e vai trazer aí de uma forma, né, mais didática o entendimento dessas passagens. E esse capítulo 102, ele tem como título Nas Contas. E a mensagem é um trecho da carta de Paulo aos Romanos, aonde Paulo, ele sempre muito positivo, vai trazer uma mensagem que, se nós olharmos somente o chamamento de Emmanuel, o destaque de Emmanuel, a gente não vai conseguir entender muito bem. Então, nós vamos proceder da seguinte forma: nós vamos ler a mensagem, né, no todo, depois nós vamos fazer algumas observações e depois nós vamos trabalhando, né, item a item dessa mensagem para, de uma forma melhor, aproveitá-la, certo? Então, eu vou proceder à leitura, né, dessa mensagem que Emmanuel, né, nos traz aqui no livro. Nas contas. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo, Romanos 14, 2. Emmanuel começa: benfeitores garantem, instrutores educam, pastores guiam, amigos amparam, companheiros alentam, adversários avisam, relações ajudam, preces iluminam, lições preparam, dificuldades adestram, provas definem, dores corrigem, lutas renovam, problemas propõem, soluções indicam, atitudes revelam, lágrimas purificam, experiências marcam. Entretanto, segundo a palavra do apóstolo Paulo, todas as criaturas e todas as situações, todas as circunstâncias e todas as coisas foram dispostas nas contas da lei, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Antes de começar, eu não sei se eu fiz referência a Coríntios ou a Romanos, né? Mas é Romanos 14, 2, essa passagem. E a gente olhando nessa passagem que o Emmanuel destaca para nós, para esse estudo, a gente vai vendo esse Paulo muito positivo, onde ele fala, cada um vai dar conta de si, cada um é responsável pelos seus atos.
E a gente sente, né, essa positividade mesmo de Paulo em instruir, né, em trazer essa mensagem, levar essa mensagem àqueles que ele tinha o relacionamento à época. E para entender melhor o que ele queria dizer, né, porque só com esse trechinho a gente fica assim, olha, mas como assim, né? Cada um vai dar conta de si, né? A gente, né, acha assim meio que duro demais, né, esse Paulo transformado. Então a gente vai lá, né, lá no capítulo 14, né, de Romanos, e vamos dar uma lida nesse capítulo para poder entender um pouquinho. Nós lemos e nós vamos trazer o destaque aqui para 2 versículos desse capítulo para serem somados a esse que Emmanuel, né, nos traz no estudo. E o primeiro é o versículo 1 mesmo. Ele diz o seguinte: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas. Então, Paulo está falando, olha, aquele irmão que ainda não está entendendo, que ainda está tropeçando, ou que não tem essa fé, né, que ainda não consegue compreender a mensagem, né, do Evangelho, você não vai, né, enfrentá-lo, você não vai forçá-lo, você não vai receber esse irmão com uma certa diversidade no coração, né? Você vai ser brando, né? Como Jesus nos ensinou, né? Você vai olhar para esse irmão como um irmão também, né? E a doutrina espírita hoje nos capacita a ter essa reflexão de olhar para todos, inclusive nós, em um processo de evolução. Então ele fala, olha, você não vai receber esse irmão, você não vai se chegar nesse irmão em contendas, né, sobre dúvidas, não, nada disso. E aí também, lá no versículo 10, né, só confirmando aqui, isso sim, lá no versículo 10, ele traz para a gente o seguinte: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal do Cristo. Então, Paulo vai nos chamar a essa reflexão. Ele fala, olha, cada um está num processo, está num momento. E por que nós, né, que às vezes achamos, né, que sabemos ou que estamos em um momento melhor do entendimento do Evangelho, ou mesmo na trajetória, né, dos passos, seguindo os passos do Cristo, por que a gente vai julgar o nosso irmão? Por que a gente, né, vai condenar, vai apontar o dedo? Porque cada um de nós vai dar conta dos nossos atos. Então, na verdade, essa mensagem que o Emmanuel nos traz, ela é tirada de um contexto onde Paulo está falando de tolerância. De tolerância para com os nossos irmãos, para os nossos companheiros, né, de caminhada, para que nós possamos olhar esses nossos irmãos com um olhar de espíritos que, assim como nós, estão buscando, né, esse processo de evolução e de melhora. E que nem sempre é fácil. Nem sempre está assim, claro, né, para nós e para eles o caminho certo a seguir. O Evangelho, sim, ele vem nos ajudar. A doutrina espírita vem ser esse consolador prometido que faz com que a mensagem do Cristo esteja presente em todos os dias da nossa vida, em que nos ajuda a trazer, né, o Evangelho para a nossa vivência atual. Porque a mensagem do Cristo, ela é uma mensagem que irá perdurar para toda a nossa vivência espiritual, né? Eterna.
E a doutrina espírita, ela traz nesse processo, né, de aprendizado nosso, essa capacitação do entendimento de uma forma mais clara. Então, quando Paulo vai lá escrever aos Romanos e ele fala, olha, de maneira que cada um dará conta de si, ele fala assim, não te preocupes com o que o outro faz, não te demores julgando o outro, né? Não te se perca na sua jornada, no seu processo de melhora, preocupado com as atitudes do outro, porque cada um será responsável pelos seus atos e não pelos atos do outro, né? Então, o que Paulo vai falar para a gente? Olha, toma conta da sua existência, esteja atento, né, no seu caminhar. O seu irmão, ele vai estar à sua volta. A doutrina espírita, ela nos convida a esse processo de ajuda, de caridade, né, de instrução, um processo mútuo onde nós aprendemos e onde nós ensinamos. Mas cada um, de acordo com a sua capacidade de assimilação, vai fazer uso daquilo que lhe é, né, fornecido na existência. E aí, Emmanuel, né, nesse contexto dessa passagem do Evangelho, onde Paulo vai chamar a atenção para que a gente tenha esse olhar com uma tolerância para o nosso próximo, com um entendimento para o nosso próximo, mas também com uma responsabilidade para o nosso caminhar, para que a gente não se perca num entendimento errôneo que nós estamos certos, que nós estamos prontos, que nós podemos sim julgar o nosso irmão. Então, quando Paulo nos alerta, olha, cada um vai dar conta de si, né? Então, às vezes a gente, quando a gente está educando os filhos, né? E aí vem aquelas arranhadinhas, né, das crianças, gente, calma, eu quero saber o que você fez e eu quero saber o que você fez. E quando lá no versículo 10, né, desse capítulo 14, Paulo fala, né, que todos comparecerão perante o tribunal do Cristo, é justamente isso. É Jesus falando para a gente, é a gente encontrando com Jesus e Jesus falando assim, meu irmão, o que você fez? O que você fez com a sua existência? Com todas as ferramentas que, né, esse Pai bondoso te serviu a caminhada. Você é responsável. Jesus, esse tribunal de Cristo não é um tribunal onde Cristo vai penalizar. Não, ele vai olhar para a gente e nós estaremos ali nos diante de uma história da nossa existência, aonde nós daremos conta de tudo que Deus foi nos proporcionando na nossa jornada e o que a gente fez com isso, né? O que a gente aproveitou e de que forma nós aproveitamos isso. E aí, Emmanuel, né, na sua didática, na sua capacidade de eterno orientador nosso, com clareza, ele vai pontuando esses tópicos, salientando o que, na verdade, está presente em toda a nossa caminhada, para que a gente se torne mais atento à nossa existência, para que a gente possa vigiar mesmo, vigiar os nossos passos e buscar compreender o que nos envolve, para que a gente possa, de uma forma melhor, aproveitar essa oportunidade que esse Pai, né, justo, bondoso, nos proporciona. Porque esse Pai, ele olha para todos nós da mesma forma. Nós somos todos filhos desse mesmo Pai e ele nos ama da mesma forma.
Às vezes a gente não consegue entender bem porque uns irmãos caminham em estradas mais lisas e outros, né, em estradas com mais espinhos, com mais dores. Mas é esse Deus, de alguma forma, nos dando aquilo que nós realmente precisamos, aonde a gente precisa caminhar para crescer. E aí Emmanuel vai trazendo para a gente. O primeiro tópico que Emmanuel traz para a gente, ele fala assim: benfeitores garantem. A gente sabe que quando, né, todo esse processo reencarnatório nosso, toda vez que nós estamos aqui ou lá no mundo espiritual, há aqueles irmãos que zelam por nós, né, que estão ali juntos, torcendo por nós, para que nós tenhamos sucesso na nossa existência, para que a gente caminhe em passos largos, né, nessa estrada do progresso, para que a gente não escorregue, para que a gente não erre tanto. Então, esses benfeitores, eles nos conhecem muito bem da nossa história, das nossas dificuldades. E quando Emmanuel fala que eles nos garantem, eles nos avalizam, né? É aquela programação, por exemplo, que quando a gente vai fazer antes de reencarnar, onde muitas provas, né, a gente quer escolher para que a gente, empolgado com a oportunidade, a gente possa acelerar, né, e vivenciar de uma forma melhor essa existência, vencendo mais dificuldades. Esses benfeitores vão falar para a gente o seguinte: olha, meu irmão, essa aqui você dá conta, essa aqui ainda não. Porque essa você ainda não tem condições de arcar com conhecimento, com a rigidez, né, da sua estrutura espiritual, você ainda não consegue vencer essa prova. Então, quando a gente vem para a reencarnação, a gente vem com uma cota, né, de situações, de provas que nós vamos passar e que elas são garantidas, né? Se nós nos empenharmos, se nós não desviarmos a nossa atenção do bem, se nós mantermos o mesmo propósito do mundo espiritual, elas são garantidas por esses benfeitores. Eles nos garantem, né? Eles apostam em nós. A gente, né, de vez em quando escuta, né, que Deus não dá um fardo mais pesado do que a gente pode carregar, e não dá mesmo, não. A gente, às vezes, é que não sabe a força que a gente tem interiormente. A gente não acredita no nosso potencial, né? E tudo que acontece está sob o controle de Deus. E Deus jamais nos daria uma prova, uma dificuldade, uma situação na nossa existência que não fosse ao nosso benefício, que não fosse para o nosso bem. Então, esse Deus, ele determina esses benfeitores, né, para que a gente possa ser auxiliado, ser ajudado, ser garantido para que a gente tenha sucesso. Mas Deus também nos dá a responsabilidade, o livre-arbítrio. Porque nós somos provados naquilo que nós temos capacidade de vencer. Mas daí a nossa vontade enquanto aqui na Terra, o quanto isso está solidificado em nós, somente nós vamos dar conta disso. Somente nós vamos vencer estas provas. Então, os benfeitores, eles nos garantem. Eles só permitem que nós estejamos aqui encarnados com aquilo que nós conseguimos vencer. E aí nós precisamos estar atentos ao caminho a seguir em todas as circunstâncias da nossa existência. Em todos os momentos da nossa existência. Nós precisamos fazer as escolhas certas. E escolher como? Escolher como somos direcionados pelo Evangelho de Cristo. Nós sempre podemos escolher de acordo com as instruções do Mestre. Se escolhemos diferente,
há sim a responsabilidade e as consequências. E Emmanuel prossegue, e ele fala, instrutores educam. E olha que bacana, que beleza, né? A gente vem, mas a gente não vem sozinho. Olha a bondade do Pai. A gente não vem sozinho. A gente é cercado de espíritos, né? De espíritos encarnados e também desencarnados que vêm nos educar, que vêm nos orientar, que vêm fazer despertar em nós as lembranças daquilo que nós precisamos utilizar. É o pai que corrige, é o professor, né, que vai lá, que direciona, né? É o amigo espiritual que passa uma mensagem para que a gente vá se melhorando. Então, esses instrutores, eles vão nos ajudando a angariar esse conhecimento, a nos educar perante a vida, para que a nossa existência ela transcorra da forma certa, da forma programada. Porque nenhum de nós veio aqui na Terra, ou no mundo espiritual estaremos, para sermos infelizes. Nenhum pai quer que um filho sofra. Nenhum pai quer que o filho sofra. Então, nós temos a grande oportunidade de aproveitar essas lições daqueles que nos rodeiam, aonde o propósito é sempre o nosso crescimento. E aí nós devemos buscar os professores certos, os caminhos corretos, para que a gente possa sempre buscar instruções boas para a nossa caminhada. Pastores guiam, continua Emmanuel. Quem são os pastores? Os pastores são aqueles que indicam os caminhos. Tantos espíritos encarnados, né? Ou às vezes desencarnados através da intuição, vêm nos levar a escolhas. De acordo com a nossa vibração, esses pastores, eles atuam diretamente na nossa existência. Se nós estamos dentro, né, da vivência do Evangelho, se esforçando para a melhora, se nós estamos buscando esse dia após dia um crescimento espiritual, moral, ético, esses pastores, eles virão nos conduzir, né, demonstrando o caminho que a gente precisa seguir. E o bacana disso tudo é que quando a gente fala em pastor, a gente lembra, né, lá na parábola da ovelha. E aí, nenhuma ovelha fica perdida. Então, o socorro, ele sempre acontece. Às vezes, a gente até dá, né, uma saída um pouquinho do rumo, mas aí vem esses pastores e vai nos levando para o caminho certo. E Emmanuel está falando desse amparo, para a gente estar atento, com ouvidos de ouvir e olhos de ver, para que a gente conheça esse caminho, para a gente reconhecer o caminho realmente que está sendo indicado para nós, para onde que a gente deve ir. Nós não podemos ser rebeldes diante da existência. A gente precisa entender o projeto de Deus para cada um de nós. Deus deseja que nós nos tornemos melhores a cada dia. E no final desse processo, que nós atinjamos a perfeição e sejamos felizes. E a gente precisa realmente acreditar nisso para que a gente faça boas escolhas, para que a gente não seja negligente na nossa existência. E ele fala, amigos amparam. Quantos de nós, né, temos aqueles companheiros que nos momentos difíceis, né, nos oferecem o ombro, o abraço, a palavra amiga, estão ali para nos amparar realmente. Somos socorridos. Há todo um projeto para que a gente não falhe na nossa encarnação. E como eu disse, a gente não pode ser rebelde, a gente tem que tentar enxergar isso, tentar enxergar esse caminho bom. Esse caminho bom que foi projetado para a nossa perfeição, para o nosso sucesso.
Porque são colocados benfeitores, são colocados instrutores, são colocados pastores, são colocados amigos, são colocados companheiros que alentam e às vezes nos tropeços da nossa existência, às vezes a gente, né, dá aquela desanimada, né, fica triste, e às vezes acha que a coisa não vai, e aí vem esses companheiros e nos alentam, e nos afagam, e nos incentivam a caminhada, e nos encorajam, né? Então, nós somos guardados nesse amor de Deus, nós somos cuidados nesse amor de Deus. Mas também, nós somos, de certa forma, testados, nós somos exigidos para que nós possamos provar a nossa capacidade, a nossa melhora. E aí Emmanuel continua, adversários avisam. Por que os nossos adversários avisam? Porque a caminhada não é fácil, né? Imagina, a gente vir aqui para melhorar, mas não encontrar dificuldade. Vai melhorar em quê? Vai ser provado em quê? Né? Então, esses adversários, eles vêm justamente para nos avisar, olha, você vai conseguir, mas eu vou estar aqui tentando, né, ser uma dificuldade para ver se você realmente quer, para ver se você realmente está disposto a vencer, está disposto a melhorar. E o legal é que a gente pode pegar desse adversário que no início vem nos desafiar e fazer dele um companheiro de jornada. Através da nossa vivência do Evangelho, a gente é capaz de transformar corações, né? O amor do Cristo, ele é capaz de povoar vários corações. A gente só precisa semear. A gente não precisa receber, né, a desavença, receber o transtorno e aceitar isso. Não, a gente pode ver e devolver o amor de Cristo. Então, esses adversários que vêm nos testar, a gente mostra para eles, olha, a jornada é mais leve, a jornada é melhor, ela é mais, o fardo é mais fácil de ser carregado quando tem Cristo no coração. Vem comigo, vem comigo. Então, esse adversário, ele é um adversário momentâneo na nossa existência. Na verdade, ele está ali com um propósito, de nos alertar, para que a gente não caia no erro, para que a gente não acomode, para que a gente realmente se exija de nós algo mais do que a normalidade, do que ser morno. Então, esse adversário, ele vem realmente nos desafiar, né? As relações ajudam. E às vezes a gente vê, né, nas relações, principalmente familiares, a gente vê aquela dificuldade, né, de convívio, mas é ali, é no seio familiar, na primeira escola, onde nós somos, né, testados de início, porque convivemos com aqueles que nos conhecem, ou pelo menos pressentem como somos intimamente, e nós também da mesma forma. Então é mais difícil essa relação, mas ela nos ajuda no burilamento, no entendimento, na tolerância, na paciência. Tantas, né, são as formas, os mecanismos que nós temos para melhorar esses relacionamentos. São tantos os ensinamentos que o Evangelho do Cristo, a doutrina espírita, nos alerta para que a gente possa, né, viver melhor essas relações. E dessa forma, quando a gente vai fazendo uso, né, desses mecanismos, a gente vai se tornando uma pessoa melhor. Quando a gente olha para o outro e a gente entende, né, que ali está um espírito lutando, é o que fala, né? Não, quem é você para julgar? Quem é você? Ah, mas ele está errando, mas ele está falhando, mas o que ele faz não é bom. Sim, mas ele vai dar conta da jornada dele. Faça o que você pode fazer para plantar sementes boas, para dar orientações boas. Ajude, se você é um pai, se você é mãe, você tem a missão de educar, a missão de moldar, né? A missão de
cuidar daquele espírito, mas faça de forma com que você entenda que ali, às vezes você vai exigir, fazer, o que para você é muito fácil, para aquele espírito é difícil. Então é uma tarefa árdua de melhora de ambas as partes, né? É uma estrada, né, de ida e vinda. Quando a gente está num relacionamento, seja ele pai, mãe, filho, colegas de trabalho, seja o que for, a gente precisa se moldar, né, dentro das nossas concepções, né, do Evangelho de Cristo, para compreender o nosso irmão. Da mesma forma que a gente, às vezes, deseja ser compreendido naquilo que a gente ainda não alcançou. O que para alguns irmãos, às vezes, parece tão fácil, para a gente é tão difícil, mas a gente está lutando. Então, a gente precisa ter esse olhar nessas relações para que a gente possa viver melhor, principalmente em família, onde nós temos grandes compromissos, né, grandes ajustes, mas que, por certo, né, nós poderemos moldar esse núcleo familiar de forma que ele se torne um núcleo de amor, um núcleo onde se faça presente o Cristo, né? Preces iluminam. E aí a gente lança a mão desse recurso, que é uma conversa direta com o Pai, né? Com esse Pai que nos escuta. Uma conversa direta com Jesus, esse irmão que jamais nos abandona. E também com os amigos espirituais que tanto nos intuem quando nós estamos com uma vibração no bem. Então, a prece, ela vem para iluminar. Iluminar o quê? Iluminar a nossa existência, iluminar o nosso caminho. Quantas vezes a gente está, né, sem saber direito o que vai fazer e a gente ora a Deus, pede Jesus, fala, Jesus, me ajuda. Me ajuda porque eu não sei o que eu vou fazer. Aí, de repente, quando a gente vê a coisa vai caminhando, porque nenhuma prece deixa de ser ouvida. Nenhuma prece. As respostas sempre vão, né? As lições preparam. Cada lição, cada passagem da nossa existência, cada trajeto, cada situação, a gente vai pegando as lições. Às vezes a gente tropeça, erra, aprende. Mas a gente não vai acertar sempre. Não. Mas o importante é estar preocupado em tirar de cada vivência, de cada momento da nossa existência, essa lição. Para que a gente não repita o erro. Para que a gente não se equivoque novamente. Para que a gente não caia de novo. Então, as lições, elas vão nos preparar. Eu errei hoje, amanhã eu vou, através do que eu aprendi hoje, tentar não errar de novo. E, mas é a dor, né? A dor é uma lição. É uma lição na nossa vida. A alegria é uma lição. Tudo na nossa existência deixa para nós uma lição. Que em algum momento nós vamos precisar tirar lá da bolsinha e olhar, olha, eu já vi essa lição, eu sei como é que eu tenho que agir aqui. Então elas nos preparam realmente. Nos preparam para o amanhã, para um crescimento, para um entendimento. É importante que a gente olhe a vida realmente, né, essa vida tanto, né, no corpo material quanto espiritual, a gente olhe sempre com esse olhar de aprendizado, né, da oportunidade que Deus está nos dando para que a gente possa se tornar melhor a cada dia. Nada é por acaso, não existe acaso. Existe uma construção feita por cada um de nós. E existe o colocar que nós nos colocamos e que Deus permite que nós passemos pelas situações para que a gente aprenda, para que a gente cresça, para que a gente melhore, né? As dificuldades adestram, o Emmanuel comenta para a gente, e adestra mesmo. Quantas vezes a gente está distraído? Quantas vezes a gente está olhando, né, para o outro lado, não está nem prestando atenção no que
caminho que a gente deve seguir. E aí vem a dificuldade, fala, não, volta para cá, né? A gente vê muito essa palavra adestrar, né? Ligada aos nossos animaizinhos de estimação. Quando eles, às vezes, a gente não quer que eles façam tal coisa, a gente chama lá o rapaz que sabe adestrar e fala assim, adestra ele para mim, por exemplo, para na hora, para ele esperar eu colocar a comida na vasilha antes de começar a comer, né, de não vir em cima para não morder e tal. E aí ele vem e ele chama atenção, e ele ensina, ele gratifica, e ele ensina até o momento em que aquele animalzinho, ele vai saber como é que ele deve agir. E assim somos nós. Às vezes a gente não consegue aproveitar as lições. Às vezes a gente não consegue estar atento. Às vezes a gente está distraído no Evangelho do Cristo, na vivência, né, do bem, do amor, né, dessa oportunidade que nos é dada de conhecer Jesus. A gente está distraído. E a gente está fazendo tudo errado. Está tudo confuso. E aí vem o adestrador, que é a dificuldade. A dificuldade vem nos... Opa, peraí. Você estava nessa situação, boa, tranquila, mas você se distraiu. Não é assim que tem que ser feito. Não é assim que você deve agir. Então, vamos passar pela dificuldade, vamos crescer, vamos aprender. Aprendeu? Aí agora você segue em frente. Então, as dificuldades, elas vêm para nos trazer de volta ao rumo, para que a gente se torne mais atento à existência, mais responsável perante a existência. As provas definem, né? O tipo de prova que a gente passa define a dificuldade que nós temos. Eu estou passando aí uma dificuldade com alguma coisa. Opa, é nisso que eu preciso melhorar. Se está doendo, se está difícil, é nisso que eu preciso buscar as lições, é nisso que eu preciso me melhorar, é nisso que eu preciso crescer. Eu tenho que ir bem nessa prova, eu tenho que entender, eu tenho que ser o aluno nota 10, porque se eu estou fazendo esse tipo de prova, se eu estou passando por essa situação, se isso veio na minha existência, essa prova me define. É o que eu preciso crescer. É o que eu preciso melhorar. Então, eu tenho que aproveitar. Né? Eu tenho que ir bem numa prova para não precisar fazer recuperação, né? Não precisar ficar aí patinando, fazendo a mesma prova sempre. Né? As dores corrigem. Né? A nossa amiga dor, como a gente já falou anteriormente, a dor corrige, a dor nos desperta, a dor nos liga a Deus, a dor nos traz de volta para o caminho. Então, essa dor, ela é uma dor bendita, porque a dor, ela é um despertar para nós, para que a gente realmente se ligue a Deus, para que a gente realmente se ligue ao caminho do bem, para que a gente realmente olhe para dentro de nós e reavalie a nossa existência, os nossos passos, né, a nossa trajetória, as nossas atitudes, porque é no momento de dor que a gente se recolhe. Enquanto está tudo bem, está tudo festa, está tudo maravilha. A gente não está pensando, não está analisando o que está acontecendo. Não, está tudo bem, a vida está boa. Mas aí vem a dor, a gente leva aquele susto ali, tem coisa errada. Eu preciso, né? Eu preciso ver aqui como é que eu vou me refazer dessa dor. E aí nós somos exigidos a entender esse mecanismo de despertar que a dor nos traz. Né? As lutas renovam, e renovam mesmo. Todos nós, todos, em qualquer momento da nossa existência, passamos por lutas, por dificuldades, por momentos que às vezes a gente acha que a gente não vai conseguir passar. Mas o tempo, né, o tempo que Deus nos dá, ele é uma bênção, e essa luta passa, e quando a gente sai mais forte, se a gente enfrentou, né, de uma forma digna essa luta, a gente sai mais seguro de que somos realmente filhos de Deus e que Deus está ali cuidando da gente todos os dias. Então, essas lutas, elas são renovadoras. Elas nos fazem novos, né? Novos a cada dia.
dia que a gente consegue vencer uma etapa da nossa existência, assim, não tão fácil, a gente se torna pessoas melhores, com um olhar mais ligado ao Deus, ligado, seguidor dos ensinamentos do Cristo, porque a gente sente realmente essa proteção, esse amparo do Pai. Os problemas propõem. Seria muito fácil uma existência sem dificuldades. Então, os problemas, eles chegam para nós para que a gente realmente mostre do que a gente é capaz. Se a gente realmente estava preparado para aquelas provas, né? Para aquelas diversidades que a gente escolheu e do qual, né, fomos lá garantidos pelos benfeitores. Então, os problemas, eles chegam, nos propõem a descoberta de uma solução, e essa solução normalmente está na nossa transformação íntima. Toda vez que a gente busca trazer soluções para os nossos problemas de uma forma elevada, isso nos exalta uma melhora. Isso nos leva a um conhecimento de nós mesmos, de forma que a gente começa a entender, poxa vida, né? Como é que eu posso realmente dar conta? Como é que Deus me deu esse problema para resolver e eu só precisava acreditar que eu sou capaz. Eu só precisava acreditar que essa força está dentro de mim. Soluções indicam. Indicam o quê? Quando as soluções chegam para a gente desses problemas, indicam que nós estamos realmente no caminho certo. Que nós damos conta que nós somos fortes, que nós somos filhos de Deus, que somos amados, que nós temos capacidade, porque Jesus já falou para a gente, podeis fazer como eu e muito mais. E por que a gente não acredita nisso? Por que a gente coloca esse Cristo, às vezes, tão distante, como se fosse uma utopia na nossa existência? Jesus é um espírito que está num estado de evolução muito além do nosso, mas é só um caminhar. E nós podemos, sim, encontrar o Cristo, como Paulo falou, né? Que a gente vai estar perante esse tribunal do Cristo. Mas o que depende? Depende da gente acreditar nessa capacidade de melhora que nós temos dentro de nós. De querer realmente, de estar perto do Cristo. Cristo está perto da gente, mas a gente precisa estar perto do Cristo. A gente precisa trazer o Evangelho do Cristo para o nosso dia a dia. A gente precisa trazer esse Cristo para a nossa vivência. Então, esse é o convite, né, que nós recebemos todos os dias. Quando a gente abre uma página edificante, quando a gente lê, né, o Evangelho, quando a gente vai ler lá as instruções dos Espíritos, é esse convite para que a gente realmente crie, entenda e encontre essa força que existe dentro de nós para que a gente se torne espíritos cada vez melhores e que o nosso passo ele seja um passo mais largo, né? Atitudes revelam, e aí vem a nossa responsabilidade. Não adianta a gente ler, estudar, né? Tá ali fazendo tudo de bonitinho ali, mas no dia a dia, nas nossas atitudes, quando nós somos testados, quando nós somos provados, quando as dores chegam, quando as dificuldades, nas nossas relações, qual é a nossa atitude? Qual é a nossa atitude? Como nós estamos agindo? As nossas atitudes revelam quem somos realmente. E não dá para enganar. Não dá para enganar. Né? O sentimento brota de cada um de nós, independente dos nossos gestos, independente das nossas ações. As nossas atitudes, elas são transparentes nos nossos olhos. Então, as nossas atitudes mostram realmente quem somos. O quanto o Cristo está vivendo em nós. O quanto nós temos construído esse reino de Deus dentro de nós. A proposta, né, do nosso irmão maior é essa proposta de amor, de transformação íntima de cada um de nós. De uma reflexão
um olhar para dentro, para que a gente possa, em determinado momento, ampliar isso para o externo. E isso é através das nossas atitudes. As palavras, elas se perdem no vento. Os nossos atos, os nossos exemplos, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, é que realmente mostra em qual estágio nós estamos. Nós podemos ser excelentes, né, oradores, mas e no lar? Estamos amando? Estamos vivenciando a mensagem do Cristo? E com o nosso irmão? Como é que nós estamos agindo? As nossas atitudes, sim, revelam quem realmente somos. As lágrimas purificam. Uma das coisas mais belas é as lágrimas que escorrem do nosso rosto, né? Porque é o retrato da alma. E essas lágrimas, elas podem ser de alegria, de tristeza, de desespero, de amargura, de muita felicidade. E de todas as maneiras, quando elas derramam em nossa face, elas nos purificam. Elas é como se desintoxicasse, né, aquilo que está dentro do peito. Seja sentimento de dor ou de alegria. É como se extravasasse todo um sentimento. Ele tem um processo de purificação. Então, o choro, ele é bem-vindo, porque há momentos em que somente as lágrimas e o choro vão nos alentar, vão nos acalmar realmente. E se Deus nos permitiu, né, ter esse corpo material tão perfeito, tão bem pensado, e nesse corpo ele nos deu a capacidade de refletir os nossos sentimentos através das lágrimas, que nós façamos bom uso com equilíbrio desse processo, num processo de purificação. Purificação, realmente, de melhora. Então, Emmanuel vai falar que as lágrimas, elas são purificadoras. Elas lavam. Elas exaltam o sentimento interno e nós nos renovamos após um choro. Quantas vezes a gente está com o coração doído, amargurado, e aí a gente chora, e aí depois aquilo passa. Calma, o problema não foi embora, mas a gente já tem mais, a gente está mais centrado, mais calmo para seguir a jornada. Quantas vezes a gente está tão feliz que a gente não sabe, e aí a gente chora e a gente volta de novo ao equilíbrio. Então, as lágrimas, elas têm essa capacidade de nos equilibrar os nossos sentimentos. As experiências marcam. E Emmanuel vai falar justamente isso. A nossa existência é uma existência de experiências, boas e não tão boas, mas elas marcam. Mas não importa que elas marquem, importa é o que nós vamos fazer com essas marcas, com esse livro que nós vamos escrevendo ao longo dessa existência. O que nós vamos usufruir dessas marcas, né, ao longo do caminho, porque devem servir para a nossa melhora, para o nosso crescimento, para nos tornarmos espíritos melhores, espíritos mais fortes, mais confiantes desse amor de Deus, mais confiantes desse amor do Cristo por nós, mas na certeza de estarmos sempre sendo cuidados, de podermos enxergar o nosso entorno, todo esse cuidado. E a gente viu, passamos por vários pontos nessa mensagem de Emmanuel, e todos nós passamos por isso na nossa existência. E às vezes nem percebemos esse cuidado. Às vezes nós nem percebemos esse trabalho que é feito em torno de nós para que a gente consiga dar conta
para os nossos atos, para que a gente tenha sucesso. E Emmanuel vai terminar para a gente, né, depois de falar que as experiências nos marcam, e marcam mesmo, né, ele vai falar, entretanto, segundo a palavra do apóstolo Paulo, todas as criaturas e todas as situações, todas as circunstâncias e todas as coisas foram dispostas nas contas da lei. Quer dizer, o Pai olhando por nós, é o Pai cuidando de nós. Esse Pai bondoso que nos quer caminhando ao lado de Jesus, nos dando a oportunidade de crescimento, guardando a nossa caminhada, nos dando, né, o amparo, os mecanismos, situações que nós precisamos para a nossa evolução, de maneira que cada um de nós dará conta de si a Deus. Então, cada um de nós, um dia, caminhando, sim, ao lado de Jesus, porque todos nós poderemos e podemos fazer isso, porque somos todos filhos de Deus, e Deus é justo e bom. E se hoje, a distância, Jesus está tão longe da gente, né? É porque a gente ainda está em passos muito lentos, bem pequenininhos, bem curtinhos. E o convite é justamente para que a gente alargue esses passos no caminho do bem, para que a gente acelere a nossa caminhada no propósito de nos tornarmos melhores, para que esse Pai, assim, possa olhar para a gente e falar assim, meu filho, você conseguiu. Como muitas vezes a gente olha para o nosso filho diante de uma dificuldade e a gente orienta, a gente, né, faz tudo que está ao nosso alcance, e quando ele tem sucesso a gente fala assim, meu filho, você conseguiu. E é um sentimento tão bom. Imagina quando a humanidade alcançar essa situação, estar nesse processo de transformação no todo, em que todos estejam mesmo buscando serem melhores. Com certeza Deus estará muito feliz com todos nós. Na certeza de que nós somos amparados, que nós somos cuidados, e que Jesus está ali, né, olhando por nós, cuidando mesmo, para que a gente realmente aprenda as suas lições, para que a gente caminhe, né, ao seu lado. A gente termina o estudo dessa tarde pedindo ao Pai, né, que nos dê coragem. E, acima de tudo, que dilate a nossa percepção da nossa existência, de tudo que está à nossa volta, para que a gente possa aproveitar melhor, né, essa bondade de Deus para com todos nós. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, abençoe a todos os irmãos, que nós tenhamos assim um Natal de transformação íntima, nós tenhamos um ano muito bom e que todos nós possamos escrever linhas mais belas no livro da nossa existência. Muito obrigada. A gente aqui te agradece, Aida. Desculpa que o microfone estava desligado. Isso acontece. É sempre muito bom a gente te ouvir, refletir com você, que a gente possa sempre aí estar juntos, né? Porque foi muito importante isso que você falou, que a gente possa pensar nisso. Porque todas aquelas etapas que foram colocadas ali, a gente passa, a gente só não se dá conta, né? E a gente não vê, como Emmanuel veio nos esclarecer, que cada uma delas vão trazer coisas boas para a gente, mesmo estando aí trazendo dores. Igual você falou, né? Quando você falou do choro, eu me lembro, a gente lembra da gente, né? Quantas vezes, tristes ou alegres, o choro é como se fosse aí aquela renovação, aquela purificação, né?
é como se a gente desse um tempo, né, tirasse aquela tristeza ou amenizasse um pouco e depois a gente continua. Então eu acho que é importante a gente pensar, né, que a gente está amparado, que a gente nunca está sozinho. O Pai cuidando de nós, né? Temos que pensar isso, a gente não pode esquecer isso. Então eu te agradeço muito, foi Eu que muito bom, agradeço. tá? É sempre muito bom essa reflexão e que a gente possa aproveitar esse momento, a gente possa aí envolver aí os nossos irmãos, não só no Natal, né? Mas o ano todo, não é verdade? Isso é muito importante, que essa renovação seja todo dia, toda hora, em todos os momentos, né? E a gente vai encerrar e eu não vou aí tirar você da tela, não. Você vai continuar conosco para a gente aproveitar mais um pouquinho aí, né? Seu sorriso, a sua alegria. E vou convidar a nossa irmã Gisele, que vai fazer a prece final para a gente. Então, vamos chamar aí também para mais trazer mais energia para o nosso meio, né? Para nos envolver, para ela estar aqui conosco. Aí, tá vendo? Mais alegria, tá vendo? Mais energia, mais vibração positiva. Olha só. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Aida. Boa tarde. Dirce. Bom demais estar aqui com vocês. Bom demais ouvir esses ensinos nessa tarde, que nos faz querer mesmo continuar aí a caminhada, independente dos desafios que a gente encontra. A gente sabe que sempre que vem um desafio, vem também uma proposta de crescimento e vem também um auxílio. Ninguém passa por nada sozinho, né? É a gente ter um olhar de ver aqueles que podem auxiliar na nossa caminhada. Excelente, Aida, muito obrigada. Leve os nossos abraços do amor ao próximo, para a sua família, para o Centro Espírita, o Grupo Espírita Ceareiros do Cristo, aquela família que temos lá também. Que Jesus abençoe a todos os nossos companheiros, trabalhadores da doutrina espírita, as famílias de cada um deles, que a gente sabe que a gente precisa dessa base para continuar nossa caminhada. Então, nós vamos fazer nossa prece final, deixando aqui um abraço muito carinhoso a todos vocês. E vamos conversar com Jesus, esse mestre querido, Jesus, amigo, irmão, companheiro de todas as horas. Vamos agradecer nesse momento tudo que nos deixou de ensino, não só em palavras, mas em atos, nos demonstrando que as dificuldades, os desafios fazem parte desse mundo de regeneração que vamos entrar também. Fazem parte do mundo de provas e expiações. Fazem parte até daqueles espíritos que se encontram numa condição melhor de existência. Porque onde houver um irmão em dor, em sofrimento, haverá sempre um coração amigo. Por isso, Mestre Jesus, buscamos em Ti os exemplos que precisamos ser. Buscamos em Ti a força que precisamos ter. Buscamos em Ti também o amor que moverá toda essa engrenagem de trabalho, de auxílio, para que leve cada um de nós à felicidade, à tranquilidade, à paz. Por isso agradecemos por essa tarde que passamos juntos, por esse ensino que tivemos da nossa querida Aida, por todos aqueles que estão conosco e aqueles que vão nos acessar depois. Que esses lares se façam em luz, se façam em paz, se façam em amor. Jesus querido, nesse mês em que relembramos a sua vida à Terra, só temos gratidão. Gratidão a Ti presentear. Queremos ser instrumentos trabalhadores da sua obra. Nos inspire sempre. Que possamos estar sensíveis às dores do mundo, mas operosos nos trabalhos que Ele nos fornece. Nos oportuniza. Agradecemos, Jesus, por tudo sempre, por todos. E assim seja.
Que assim seja, meus irmãos. E mais uma vez a gente agradece aí, né, a nossa querida Ai. Como disse a Gi, receba todo o nosso abraço, leve todo o nosso carinho para vocês, né? Seu lar, os ceareiros, que é uma outra família também. A gente agradece a nossa Gi aí, que está sempre conosco, e a todos vocês que estiveram conosco, aguardando, né, a próxima quinta-feira, para estarmos juntos novamente num momento tão bom quanto este. Fiquemos todos com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau, muito obrigada. Tchau, pessoal.